Queridos, acharam Lucas capítulo 15, verso 11? Se você já achou, possivelmente você já identificou que é a palavra da ovelha do filho perdido, ou do filho pródigo, ou enfim, não sei como é que está na sua Bíblia. Antes da gente ler, eu quero contextualizar você dentro do que nós estamos falando e o que nós estamos conversando nos últimos domingos. Nós estamos falando sobre a nossa existência em Deus. E a gente tem conversado e meditado na questão de que não existe vida fora de Deus. Não existe vida que exista, nada que existe com vida pode existir se Deus não permitir. E pastor, mas todo mundo, todos os seres humanos que existem por causa de Deus? Sim, essa é a ideia, todos. E nós estamos pensando nessa dinâmica, como que esse Deus que nos cria e que mantém a nossa existência, como Ele se relaciona com nós, como nós temos que nos relacionar com Ele, e como que este Deus, que é Criador, que é sustentador de todas as coisas, como que este Deus age e o que esse Deus espera de nós. Então, nessa noite, mais uma vez, nós vamos pensar neste tema a partir do filho pródigo. A partir deste filho, e você vai ver que esta é uma parábola. Uma parábola dividida em três. Eles fizeram 3 parábolas e uma parábola se tornou 3. Porque você começar a ler no versículo 1, você vai ver que ele fala da parábola da ovelha perdida. Ele engata com a parábola da moeda perdida, do dracma perdido, e já conta então a parábola do filho pródigo. Ou seja, as 3 parábolas, Jesus tinha um propósito de falar ela. E o porquê Jesus está falando essa parábola é que nós vamos pensar nessa noite. Lucas 15, a partir do verso 11, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alforrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Assim levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda de longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele, coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés, tragam um novilho mais gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo.
O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um servo ao teu serviço, um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Senhor Deus, em nome de Jesus, ministra-nos com a tua palavra nessa noite. Fala com o teu povo que aqui estás, que ninguém saia daqui sem entender o propósito de Deus para a sua vida, de entender como que funciona a relação do Deus Criador com nós criaturas, teus filhos. Ministra-nos, Deus, nos fala, Senhor, pela tua palavra que já foi lida, que ninguém, Pai, saia daqui sem entender, que não seja eu a atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar para a tua igreja nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Quem já ouviu essa parábola antes? Ótimo, conhecidíssimo. Eu gosto de pensar que parábola, ela é um conto que Jesus fala propositalmente, colocando dentro deste conto personagens. Jesus então ele cria uma história e coloca dentro dessa história personagens. E esses personagens são colocados dentro da história com um propósito. Então por exemplo, eu já falei aqui sobre a parábola do bom samaritano, que Jesus também coloca dentro deste conto personagens com propósito. E qual é o propósito desses três? Quem são os três personagens dentro da parábola de hoje? O pai, um filho mais novo, um filho mais velho e os servos que aparecem ali sem muita ênfase. E o que Jesus está querendo falar para esses que são os publicanos? Se você olhar na sua Bíblia, no capítulo 15, o verso 1 diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo, mas os fariseus e mestres da lei criticavam: este homem recebe pecadores com ele. Então, Jesus começa a contar essa parábola porque tinham alguns publicanos, alguns fariseus questionando ele e colocando os seus ensinamentos em xeque. E o que Jesus então está querendo falar sobre esse texto? Deus está querendo falar sobre salvação. Deus está querendo falar neste texto a respeito de graça e como que funciona a manutenção disso. Como que a graça está disposta para receber o filho de volta? Como que o pai que está no céu se relaciona com os seus filhos que estão na terra? E como que os seus filhos que estão na terra lidam com as coisas que o pai que está no céu deu para eles? Então, dentro dessa temática do Deus que nos cria e nos coloca na existência, Ele não nos larga à deriva, Ele tem um propósito para nós. E hoje, semana passada, a gente falou sobre um encontro que transforma uma vida de uma vez por todas, que foi o encontro que Jacó teve com Deus, no vale de Jaboque. E hoje nós estamos falando do reencontro, que possibilita o filho entrar de volta na casa do pai. Então, em primeiro lugar, querido, eu queria pensar com você, pensando a partir do texto, que o Jesus começa falando essa parte da parábola, colocando que o pai, em primeiro lugar, que os filhos estavam na sua presença. Olha só, verso 11, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, esse homem é o pai. O mais novo disse ao pai:
E o que ele disse para o pai? Eu quero a minha parte da herança. Quando você estuda a história dos judeus e sobre herança, você vai ver que este filho que perde a sua parte, ele tinha direito na herança 30%. Daquilo, dos 100% do pai, 30% era dele e 70% era do filho mais velho. Ou seja, o filho mais novo chega para o pai e pede a sua parte da herança. Para que ele pede a sua parte da herança? Para ele viver a vida do jeito que ele quer. Ele pede a sua parte da herança para sair debaixo dos cuidados do seu pai e viver a vida que ele planejou. Ele pede sua terça parte para viver de acordo com os seus pensamentos. E o que o pai fala para eles, filho? O que o pai fala para esse filho que pede a parte? Você leu o texto aí, não? O que o pai fala para ele? Nada. O pai não fala nada. Agora eu pergunto, tu acha que o pai sabia que ele ia quebrar a cara ou não? Quem é o pai na história, querido? Deus. Quem é o filho na história? Nós. Lembra que semana passada a gente falou que Deus é soberano e que a graça dele nos sustenta para que a gente não seja jogado no inferno? Essa mesma graça continua existindo e a soberania de Deus não está em xeque aqui. Ele continua sendo Deus e Pai, mas Ele permite o seu filho ir. Mas por que o Pai permite o filho ir, querido? Porque nosso Deus não é um general. Ele não é autoritário, ele não exerce a autoridade dele sem levar em conta os nossos desejos. E eu sei que pode ter gente aqui no nosso meio que vai discordar de mim em algum ponto. Não quero que você concorde comigo, eu quero que você leia a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus permitiu que o filho fosse quebrar a cara. Assim como Deus permitiu que Adão pecasse no paraíso. Deus nos dá a oportunidade de escolher o que nós queremos. Você não acredita nisso? Você pode sair daqui agora, sair por aquela porta ou pela porta de trás, e fazer o que você quiser da sua vida. Pastor, e Deus vai deixar? Vai. Porque você é responsável pelos seus atos. Você pode escolher, por exemplo, se você vai vir para o culto ou vai ficar assistindo os gols do Fantástico. Alguém já ficou em casa assistindo o gol desde a igreja? Ninguém, né? Nessa igreja aqui ninguém, mas em outras eles ficam. A gente tem a oportunidade de vir ou não vir, a gente tem a oportunidade de ser misericordioso e pensar em unidade, como a gente ouviu aqui, ou não. Nós temos o poder de decisão na nossa mão, querido. Por quê? Porque Deus colocou isso na sua mão. Agora, se você perguntar para mim, Deus queria que ele quebrasse a cara? Não. Deus queria que ele comesse junto com os porcos? Não. Mas Deus permitiu que ele fosse, para que ele caísse em si. E o texto fala disso. Pastor, e o que isso tem a ver com a minha vida hoje então? Querido, você é esse filho. Ou você é um filho ou outro filho. Eu sugiro que você seja um filho que sai da casa do pai. Porque o que fica na casa do pai, Jesus compara ele com os fariseus. Jesus dá na cara dos fariseus, dizendo: vocês são esses filhos que estão em casa, dizendo que vocês merecem tudo por causa da lei. Por direito. Porque vocês são legalistas. Você é um filho ou outro filho aqui. Você escolhe qual deles você quer ser. Mas eu sugiro que você seja um pródigo. Porque o pródigo é aquele que volta. E querido, esse texto aqui
Jesus está falando sobre o reino de Deus e sobre salvação. E o texto não está falando que você sai da salvação e volta para a salvação, sai da salvação e volta para a salvação, sai da salvação e volta para a salvação. O texto vai dizer que ele é filho, e que mesmo que ele tenha saído da casa do pai, ele não perdeu o direito de ser filho, mas ele só não estava na casa do pai. Ele não perdeu o direito de ser tratado bem pelo pai, mas ele saiu da casa do pai. Pastor, se a pessoa sai da igreja, ela perde a salvação? Não. Mas lugar de salvo é na igreja. Logo, se a igreja não é boa mais para ele, então, de repente, ele não é tão salvo assim. Mas a questão é que o pai está ciente de todas as coisas, o pai tem o controle da casa, o pai que decide se dá herança ou não, e o pai decide dar. Então, querido, isso aqui somos nós. Várias vezes nós sabemos que estamos seguros com Deus, que temos que fazer a vontade de Deus, que temos que escolher pelas coisas que o Pai tem para nós, mas nós escolhemos fazer as coisas do nosso jeito. Nós escolhemos gerir a vida do nosso jeito. E o texto nos fala maravilhosamente que quando nós escolhemos fugir da casa do Pai, só tem uma coisa que pode acontecer com a nossa vida. E qual é ela? Tragédia. Eu ouvi esses tempos alguém falando mal da igreja, gente criticando a igreja, porque a igreja é um lugar de ladrão. Que bom. Porque todo pastor quer ficar rico nas costas dos membros. Que bom. Se isso acontece comigo, espero que aconteça um dia. Porque na igreja é tudo gente moralista. Ok? Agora, querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei quantos de vocês aqui já estiveram fora da igreja, ou fora dos caminhos do Senhor. Eu já andei fora dos caminhos do Senhor, até os meus 17 anos. E quando eu cheguei na casa do Pai, eu não conhecia esse texto, mas quando eu cheguei na casa do Pai, eu vi o Pai vindo correndo me abraçar e me beijar, e dizendo: cara, corta o cabelo dele, tira os brincos da orelha, tira as roupas. Eu tinha uma muda de roupa só, imagina. Era uma calça marrom, uma camiseta da Ciclone, um boné da New Skate Rock e umas duas cuecas que brigavam com meu irmão para ver quem que ia usar. E o Pai me encontra, e o abraço que eu recebi do Pai, ele foi tão poderoso, tão sustentador, que eu estou aqui até hoje, que eu me sinto abraçado até hoje. Ele é tão regenerador que não dá vontade de sair da presença do Pai. Porque comer bolota de porco, querido, é horrível. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você é que Deus, Ele coloca na sua mão a decisão se você quer ou não ficar na casa do Pai. Ele não te obriga. Você pode sair. Você pode fazer as coisas do jeito que você quer. Ele te dá a sua parte. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte. E tem um ponto aí. E depois ele diz assim ele repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, eu imagino que ele pegou a sua parte e ficou contando. Deixa eu ver aqui até onde que eu posso ir. Bom, isso aqui eu guardo para ir para a Inglaterra. Aqui eu vou para a Austrália. Aqui eu vou não sei para onde. Beleza, dá para eu fazer, vou botar a mochila nas costas e vou viajar. Vou conhecer o mundo. Toma aqui a sua parte. E ele pegou e foi para regiões distantes, diz o versículo 13.
Lá o que ele fez? Desperdiçou tudo. Seus bens, vivendo como irresponsavelmente. Depois que ele gastou tudo, que ele disse: e agora? Depois que ele não tinha mais possibilidades, ele disse: o que eu fiz da minha vida? O que uma vida longe de Deus faz, querido? Desperdiça irresponsavelmente tudo o que tem. Ele aqui está falando do dinheiro que ele tinha. Ele aqui está falando da herança que ele tinha. Ele gastou tudo. E isso aqui não é teologia da prosperidade, é o contrário dela. Uma pessoa que opta em andar longe da casa do Pai, longe da presença de Deus, não tem outra coisa que vai acontecer com ela senão desperdício da vida, do dinheiro, de tudo, do seu tempo. Porque o lugar para filho está é na casa do Pai. Então Deus permite que você saia, querido, mas saiba disso: você longe de Deus vai desperdiçar a sua vida. Eu e você, quando optamos pela nossa vontade própria em caminhar longe da casa do Pai, só existe uma coisa que vai acontecer com nós: desperdício de tudo que nós somos e de que nós temos. Não existe vida senão na casa do Pai. Não existe plenitude de vida senão na casa do Pai. Não existe sustento para a vida senão na casa do Pai. Mas Ele deixa você ir. E nessa noite o Pai está dizendo: tu quer a sua parte? Tu quer o que te pertence? Está aqui. Mas Deus está falando: essa parábola está te orientando o que vai acontecer depois. Vai acabar. E aí, pastor, o que acontece quando acaba tudo, quando ele desperdiça tudo, quando ele está no fundo do poço? E eu imagino que ele não está no fundo do poço, porque o fundo do poço ainda é um lugar legal, mas ele está no fundo do chiqueiro. E você já imaginou que para quem que Jesus está falando essa parábola? Jesus está falando para os judeus. E você já imaginou o que é um porco na cabeça de um judeu? O judeu não podia nem encostar no porco, que dirá comer junto com ele. Então Jesus está falando que ele vira o mundo para salvar a ovelha perdida, para ele dar possibilidade para aquele que foge voltar. Ele cria uma paranoia na cabeça do judeu, porque ele coloca esse filho pródigo comendo bolota com porco. Ou seja, Jesus fala: esse cara é semelhante ao porco. E esse cara que é semelhante ao porco, que decidiu levar a sua vida longe de Deus, desperdiçou tudo, lá no meio do chiqueiro, que eu acho que é pior do que o fundo do poço. Ele para e lembra do que os servos do Pai comem. Ele não lembra nem o que ele comia. Ele não lembra do Pai propriamente dito. Ele lembra do sustento. Ele lembra da humilhação que ele está passando, e que ele precisa voltar para casa, que ele precisa voltar para o lugar onde tem sustento, que ele precisa voltar para onde de fato tem vida. Ele precisa voltar. E aí o que ele faz? Ele pega e volta. Verso 14 diz assim: depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com o cidadão, tentou dar seus jeitos, foi cuidar de porcos. Verso 16: estava a encher seu estômago com as vagens
dos porcos. Ninguém dava nada para ele. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que nós ganhamos, que não vem de Deus, é migalha. Esse filho saiu da casa do pai e foi tentar a vida fora. As pessoas não davam nada para ele. Eu lembro que quando eu estava, como alguns dizem, né, no mundo, porque depois que eu me converti, eu acho que eu não saí do mundo ainda. Mas quando eu era mundano, quando eu era promíscuo, quando eu fazia as coisas que não agradavam a Deus, quando eu comia bolota de porcos junto com os porcos, eu não tinha amigo. Eu tinha interesseiros. Não sei se você sabe do que eu estou falando. São poucos aqueles que você pode contar. E quando você precisa de fato, eles nunca estão lá. Ah, pastor, mas o meu exemplo de vida é diferente. Querido, você tem um exemplo de vida, eu tenho outro exemplo de vida, todo mundo tem exemplo de vida. Mas uma coisa é certa: depois que eu encontrei a casa do Pai, eu descobri o que de fato é a palavra amizade. É aquele amigo que ele não está contigo por causa do interesse. Ele não está contigo por causa daquilo que você pode dar para ele. Ele está contigo porque você simplesmente é o irmão dele. E foi assim quando eu cheguei na casa do pai. A gente estava com muita dificuldade, porque imagina, tudo desestruturado, e a gente não tinha nem o que comer dentro de casa. E aí chegamos na casa do pai, o pai nos abraçou, e ele começou a fazer alguns agrados para nós. Um deles, por exemplo, um dia a gente estava lá cheio dos irmãos da igreja, e vão botar o forro na nossa casa, que era uma casa, pensa, uma casa nobre. Isso em 2000 e alguma coisa. Com R$1.200 nós fizemos a casa toda. Quem já construiu e sabe que R$1.200 faz muita coisa. Hoje compra uma porta, né, Sonia? Nem uma porta igual. Com R$1.200 a gente fez a casa toda. 3x6, caixaria, sem capa junta. Sem porta, sem janela. E lá era a nossa casa. Eu, meu irmão e minha mãe. E foi ali que a gente começou a nossa caminhada com Jesus. E o mais engraçado de tudo, queridos, é que as coisas que nós corríamos atrás no mundo começaram a chegar para nós sem a gente correr atrás. Não sei se você sabe do que eu estou falando. A paz que a gente buscava acendendo uma vela para o santo lá, chegava de balde na nossa casa. E a gente, como uma família muito religiosa, a gente ficava buscando apaziguar os santos. Acende a vela para um, outra para o outro, a de 7 dias, de 15 dias, a preta, a amarela, a cor de rosa, queima em cima do papel, embaixo do papel, bota água, tira a água, bota sal, pendura folhagem. Tudo para tirar a opressão, tudo para tirar aquele anseio de vida. E a gente chega na casa do pai e a gente começa a ganhar vida. E a gente dorme e as coisas acontecem. Porque na casa do pai é onde existe vida. Esse filho cai em si. Ele cai em si. E se lembra do que está acontecendo na casa do pai, então ele diz: eu vou voltar. Estando ainda de longe, versículo 20, o que o pai fez? Cheio de compaixão, misericórdia, graça, aceitação, ele vê o filho vindo de longe, ele corre para o seu filho, toma-o em seus braços e o beija, e diz: voltou, agora o meu filho está onde ele deveria sempre estar.
Ele está de volta. Ele chegou para o lugar onde ele nunca deveria ter saído. Ele agora está envolto nos braços do Pai, e a alegria do Pai é tão grande que ele diz: mata um novilho gordo, traz roupa, bota um anel no dedo, bota sapato, porque o meu filho chegou. Querido, todos nós somos o filho pródigo, todos nós escolhemos sair do Éden, todos nós temos que voltar para o lar. E o que acontece, pastor, quando eu chego e olho de longe? Será que eu vou para Deus? Será que eu fico aqui? Será que eu dou um passo, entrego de corpo e alma para Deus? Ou eu fico onde estou? Querido, se você dá um passo querendo voltar para a casa do Pai, o Pai vai até o encontro. E no encontro, antes de você chegar na casa, Ele te abraça, te beija e diz: seja bem-vindo, porque aqui é o teu lugar. O Pai recebe. O Deus que nos cria, o Deus que nos formou no ventre da nossa mãe, permitiu que a gente crescesse longe da casa do Pai, permitiu que a gente quebrasse a nossa cara na vida, permitiu que a gente buscasse os nossos interesses. Mas quando a gente olha e lembra do nosso Criador e diz: eu preciso voltar para lá, meu querido, não existe outra condição de Deus senão abrir os braços e dizer: vem, meu querido, vem, filho, eu estava te esperando todos os dias, eu estou de braços abertos para te receber, eu estou aqui esperando. E o que acontece? Ele enche de alegria e manda fazer uma festa. Eu digo que existe um momento só que Deus ri, é quando um pecador se arrepende. Ele enche de alegria, ele dá risada, ele abre aquele sorriso. Note que quando o filho sai, o pai não fala nada, mas quando o filho volta, o pai se enche de alegria. Quando o filho volta, o pai beija, o pai coloca roupa, o pai coloca anel, o pai se enche de alegria porque aquele filho voltou. E qual é a condição do filho depois que volta para a casa do pai? Transformado, renovado, quebrantado. Ele não está mais arrogante agora. Quebrantado, ele diz: pai, pequei. E o termo ali, pequei, é: sou um pecador. Não é porque eu voltei que deixei de ser, eu continuo sendo, pai. Me trata como um dos teus servos. O pai diz: meu querido, você não é servo, você é filho. Pequei, Senhor. Lembra Davi? Davi foi o único homem que Deus diz: esse é segundo o meu coração. Por quê? Porque Davi era perfeito e não pecava? Não. Porque Davi se quebrantou. Salmo 51, verso 5. Davi diz o seguinte: em pecado me concedeu minha mãe. Eu nasci um pecador e eu preciso da graça e do favor de Deus. Pai, pequei, o filho diz. O que é isso, querido? É a atitude do filho quando volta, quebrantado. Depressa, diz o pai, depressa, tragam roupas, mata um novilho, enche a barriga, vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois o meu filho estava morto. O meu filho estava morto e voltou à vida. Onde é que tem vida, querido? Na casa do Pai. Fora de Deus, eu digo que é o The Walking Dead da vida real. João 3,18. Aquele que crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. É o The Walking Dead da vida real. Por quê? Porque fora da casa do Pai não existe vida. O Pai
morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começou a festejar o seu regresso. Meu querido, longe de Deus não existe vida. A vida em abundante está na casa do Pai. E a casa do Pai tem o nome de Jesus de Nazaré. É o Senhor Jesus. Mas enquanto isso, o filho mais velho não gosta. O filho mais velho não se alegrou. E Deus diz para o filho mais velho assim: cara, tu é o povo escolhido, cara. Tu tem direito a tudo. Ele é só 30%, de teu é tudo. E tu vem com esse papo. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você decide voltar para os caminhos de Deus, ou andar nos caminhos de Deus, ou fazer a vontade de Deus na sua vida, sempre vai ter alguém para te criticar. Sempre vai ter alguém para te puxar para baixo. Sempre vai ter os irmãos de Caim, os filhos do diabo. Sempre vai ter o fariseu dentro da igreja, sentado do lado do banco, dizendo: qualquer um, mas esse aí. Sempre. Sempre. Olha só o versículo 28. O filho mais velho se encheu de ira. Pastor, pode alguém se irar quando alguém é salvo? Pode. E esse cara está dentro da igreja. Fala baixo, porque senão vocês não querem. O outro filho está dentro da igreja. Lembra do culto de Caim e Abel? Quem que estava no culto junto? Caim e Abel. Um filho do diabo e o filho de Deus. Quem que está na casa do pai junto com o filho que volta? O filho mais velho que se enche de ira por ver o filho mais novo voltando. Por ver eu e você voltando para a casa do pai, querido. Pode ser que tenha gente que vai se irar contra você, que vai ficar inconformado e vai dizer: meu, mas esse aí, o filho mais velho assim, e não quis entrar, fez beicinho, não vou, porque é só eu, não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Deus é gracioso, Deus ele vai: Caim, o pecado está à porta, Caim, está em ti dominar ele, cara, cuidado. Deus vai atrás e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, eu tenho direito, eu sou o mais querido, o meu perfume é melhor, o meu carro é melhor, eu sou o cara que faço tudo, eu dou um dízimo, Senhor, eu investi, eu comprei a cadeira da igreja, eu fiz tudo, Senhor, e tu faz uma festa para esse, e eu tenho 20 anos na igreja, Senhor, e tu nunca deu nada para mim. Tu nunca deixou eu orar, pastor. Olha só, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho aí, ó, que esbanjou todos os seus bens com quem? Prostituta. Jesus pega pesado. Primeiro ele bota o cara comer com porco, agora ele diz que gastou o dinheiro com prostituta. É o cara impuro, é o cara que não merece, aos olhos do fariseu, mas aos olhos do pai é: vem, filho, que o pai está te esperando. Gastou com prostituta, e tu vai matar um novilho gordo para ele? Eu podia fazer uma pipoca. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tem é seu.
mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. A alegria do Pai é com aquele que volta, a festa é para aquele que volta, não para aquele que acha que está, não para aquele que acha que tem direito, não para aquele que acha que é só ele que pode. A ênfase recai sobre o que gastou o dinheiro com a prostituta, o que comeu com o porco. Meu querido, qual é a sua situação hoje de vida? Em qual qual parte dessa história você se encontra hoje? Na casa do pai querendo sair? No caminho indo para a balada para gastar o dinheiro? Ou você de repente já está lá no meio da lama dos porcos? Ou de repente hoje você está na situação de dizer: putz, eu preciso voltar. O que eu estou fazendo com a minha vida? Ou de repente você já está no caminho de volta, você já está mirando a casa do pai, ainda não decidiu, não chegou lá, mas você está voltando. Ou de repente hoje você já está tendo um encontro com o pai dizendo, e o pai dizendo: vem filho, que bom que tu veio, eu estava te esperando. Ou de repente você nessa noite está celebrando porque você já está comendo o cordeiro gordo que Deus matou. Você já está festejando, você já está... Eu não sei qual é a sua história e dentro da onde você se encontra, mas eu tenho uma certeza, que Deus continua no mesmo lugar, com os braços abertos para te receber. Assim como Deus continua no mesmo lugar para deixar você ir se você quiser. Ele está no mesmo lugar que sempre esteve, com os braços abertos para receber pecadores, conforme Paulo diz, dos quais eu sou o primeiro. Deus não veio salvar gente santa, Jesus não veio salvar gente justa, Ele veio justificar aquele que era injusto, Ele veio salvar aquele que é pecador, Ele veio abrir os braços para receber aquele que gastou tudo com as prostitutas, que comeu as boladas dos porcos. Ele está com braços abertos. Ele fala: eu não vim para o são, mas eu vim para o doente. Eu vim para aquele que se acha na pior das situações. Eu não vim para aquele que é todo certinho. Agora o que acontece? Acontece que quando ele encontra esse que estava na pior situação da vida, ele transforma a vida dessa pessoa. E essa pessoa agora volta a ser filho de novo e honrar o pai de novo. Agora a vida dele não é mais festejar e gastar seu dinheiro com os pobres. Agora a vida dele é agradar o pai. Agora a vida dele é se alegrar com os que se alegram com o pai. Porque o pai disse: é isso que eu vim fazer, salvar pecadores. Meu querido, esse é o encontro que Deus tem com nós. É isso que Deus deseja para nós. Então, se você saiu da casa e está indo, Deus está dizendo: querido, volta logo, porque vai dar ruim. Vai dar ruim. Se você está pensando em sair, não sai, vai dar ruim. Agora, se você está lá no meio dos porcos, eu digo: tem um pai com os braços abertos te esperando. Deu para entender? Dá para entender que esse Deus que nos cria, esse Deus que nos permite viver, Ele não tem prazer de ver a gente ir para o inferno. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que cria, que sustenta a sua criação, que levanta homens para anunciar a sua palavra e que oportuniza a salvação para que aqueles que estão longe voltem para entrar na eternidade com o Pai. Esse é o Deus da Bíblia. É isso que Deus deseja. Ele deseja que você
fique, que você volte, que você seja abraçado. Ele quer te beijar, Ele quer te colocar um anel no dedo, Ele quer te vestir, Ele quer você de volta em casa. E longe do Pai não tem vida. Ele estava morto, Ele voltou. Ele agora na casa do Pai tem vida. E é isso que Deus tem para nós nessa noite. O Pai está com braços abertos, esperando aqueles que querem voltar. Mas o Pai também está com os braços abertos, dizendo: você que essa parte pode ir, mas saiba que longe do Pai não tem vida. Amém, queridos? Que Deus faça essa palavra latejar na sua mente, para que você não esqueça que o Pai é aquele que está com os braços abertos sempre. O desejo dele é a salvação. Amém?